E já estão em um abrigo para refugiados os 14 repatriados da faixa de Gaza que desembarcaram ontem na base aérea de Guarulhos. O grupo de 26 pessoas saiu de Brasília em um avião da FAB por volta das 10 da manhã, depois de passar 2 dias na capital federal. Parte delas ficou na cidade de São Paulo com familiares e a outra parte aceitou o abrigo no interior paulista por não ter onde ficar. Quem esteve ontem em Guarulhos e acompanhou bem de pertinho a chegada dos brasileiros a São Paulo foi o repórter Renan Suquevicius. E aí, Renan, bom dia. Bom dia, gente. Foi muito emocionante ver essas pessoas desembarcando, descendo do avião. Muitas dessas figuras a gente acompanhou de perto nesses últimos dias, como a Shahed Albana, né, que nós conversamos com ela algumas vezes aqui na programação da Band News FM, também o Hassan Rabi, e ver na expressão dessas pessoas a felicidade, a sensação de alívio de estar pisando em segurança aqui no Brasil, foi reconfortante também para a gente da imprensa que acompanhava o desembarque dessas pessoas. Além dos profissionais da comunicação, havia também integrantes da Organização das Nações Unidas que estavam dando apoio para essas pessoas, já que parte desse grupo seguiu então para esses abrigos no interior do estado. A Secretaria Nacional de Justiça disse que nenhum repatriado apresentou um pedido de refúgio até o momento. Eles foram orientados pela Polícia Federal quanto à emissão de documentos importantes para continuar vivendo aqui no Brasil. Esse grupo vai ficar nesse abrigo no interior de São Paulo, num local não revelado pelo governo, para receber atendimento. Vai ficar em dormitórios, também em alguns espaços compartilhados de convivência por tempo indeterminado. Ontem, então, a gente acompanhou a descida dessas pessoas do avião e a Shahed conversou com a imprensa. Essa garota de 18 anos disse que a sensação de estar de volta aqui era a sensação de alívio. Tô aliviada, finalmente tô me sentindo segura, tô feliz. E vendo vocês se preocupando com a gente também, a gente fica se sentindo bem. Finalmente tô de volta. A gente tá indo para o abrigo. E quando a gente chegar ali, a gente pensa. Eu perguntei para ela quem que ela gostaria de encontrar, quem que ela gostaria de ver, e ela falou que uma amiga que ela não via já há algum tempo, e aí foi o momento dela virar a cabeça, ela viu a amiga chegando ali, elas se encontraram, se abraçaram, e ela foi perguntada também sobre a volta aos estudos, né, se ela gostaria de voltar a estudar, o que ela gostaria de fazer. Ela disse que sim, e disse que gostou muito do trabalho da imprensa, gostou muito daquela muvuca que estava ali, aquela quantidade de câmeras e microfones direcionados a ela, que talvez ela se especialize nessa área de comunicação. A gente deseja boa sorte para ela nessa retomada, nessa reconstrução da vida aqui no Brasil. O comerciante Mahmoud Abu Haloub também desembarcou, foi o primeiro passageiro a descer desse avião e conversou com a imprensa, falou também dessa sensação de paz de estar de volta aqui, mas com os pensamentos ainda voltados para a região, porque há outros brasileiros, há palestinos naturalizados brasileiros que estão por lá. Significa paz e segurança, mas ainda nós estamos com medo de que aconteceu durante esse mês. As nossas famílias, ainda nós pensamos, não tem como parar isso. Tu sabe, quando tu passa em situação de morrer. Olha, eu fui em 2020 para visitar a minha família, porque a minha mãe estava velha, e aí estava também cansada, e aí eu quero visitar ela, ficar com ela. E aí eu passei no tempo de Covid, depois algumas coisas para resolver lá. Ela já faleceu 5 meses atrás, mas quando eu decidi para voltar, aconteceu a guerra. No voo de Brasília para São Paulo havia um representante do Ministério da Justiça e ele disse que há sim outros brasileiros na região da faixa de Gaza, mas que não há um prazo para a retirada dessas pessoas. Esse trabalho depende também do apoio do Ministério das Relações Exteriores e, segundo ele, o governo brasileiro estaria em contato na expectativa de fazer uma eventual repatriação, mas aí teria que reiniciar o processo, assim como a gente acompanhou nesse grupo de 32 brasileiros, recomeçar todas as conversas com os países da região para conseguir fazer a passagem dessas pessoas por uma fronteira segura, para trazer de volta esses brasileiros, parentes dessas pessoas que estão por lá. E não tem um número preciso, né? Porque a gente já ouviu falar em grupo de 50, 70... 40 pessoas, não se sabe, né, exatamente. Parte do trabalho para conseguir trazer essas pessoas é fazer o mapeamento. Então, acionar todas elas, chegar a todas essas pessoas demonstrarem interesse de que vão querer sair mesmo, e aí começar o trâmite burocrático de fazer a passagem, como a gente acompanhou desse grupo de 34, que depois virou 32 pessoas. Passar pela fronteira, a gente acompanhou a dificuldade na passagem de Rafa ali, né, que primeiro as ambulâncias, viaturas de saúde tinham que passar para depois esses cidadãos brasileiros
brasileiros e também de outras nacionalidades. Quase 600 pessoas atravessaram a fronteira no último fim de semana. Há uma dificuldade nesse processo e o governo brasileiro diz estar acompanhando. Valeu, Renan.